Esse é um estilo de terror que gosto muito. Eu não sei vocês, mas a sensação que esses jogos passam pra mim é diferente. É difícil explicar. É calma e desconfortante. Essa estética de jogos antigos é algo que me fascina de certa forma. É como jogar um filme esquecido numa fita velha dos anos 90. A falta de detalhes é o que deixa tudo mais intenso. Às vezes sentimos a sensação de que falta algo, mas isso deixa o terror cada vez melhor. Ou eu deveria dizer, pior? A mistura de low poly com efeitos de VHS faz parecer que tudo é uma gravação antiga, que aumenta o desconforto sem diminuir a imersão. O que era para parecer ultrapassado se torna estranho e inquietante. Isso também mexe com a nossa nostalgia e a forma que vemos o passado. Parecem memórias de uma infância, mas com uma torção macabra e ameaçadora. Parece um jogo antigo, mas tem algo de errado. Para alguns, esse efeito nostalgia torna as coisas ainda piores. Enquanto algumas pessoas terão lembranças boas, as outras... As coisas nem sempre são como queríamos. O fato desses jogos simularem algo antigo já causa uma certa perturbação. Na maioria dos casos de terror mais perturbadores são de épocas onde a tecnologia era rara para a maioria das pessoas. Poucos tinham celular ou sinal para pedir socorro. Caso algo ruim ocorresse, talvez ninguém mais saberia. As coisas eram muito mais difíceis e assustadoras. Caso você não saiba, low poly significa poucos polígonos, o que influencia o formato de tudo no jogo, seja nos personagens ou no cenário. Então, se o jogo for bem realista, logo ele terá milhares de polígonos em apenas um item ou personagem. Para nível de curiosidade, já que estamos falando de realismo, o Arthur Morgan de Red Dead 2 tem cerca de 60 mil polígonos. Isso somente para um personagem. A sensação de vazio na maioria desses jogos é algo que realmente era presente no passado. Bairros menos povoados, estradas sem iluminação. Isso era comum. Se você estivesse andando sozinho, talvez não aparecesse nem ao menos um carro. Se estivesse anoitecendo, você ficaria no escuro se não tivesse uma lanterna. Mas talvez você não estaria sozinho e algo ou alguém estivesse espreitando e observando de longe todos os seus passos, somente esperando uma oportunidade. Essa sensação melancólica que dá ao pensar que para a maioria das pessoas, correr e se esconder era a única salvação é um grande desconforto. Em uma perseguição desesperada, a chance de se perder ou entrar em um local errado era muito grande. Um passo em falso e poderia custar a própria vida. Pode parecer simples pensar que era só portar uma arma de fogo, mas a realidade é que poucos conseguiam ter acesso a uma arma de fogo, principalmente os mais jovens. Esse terror era real, e esses jogos conseguem representar isso.
Ser perseguido por algo misterioso é um medo que nos faz correr sem nem pensar em olhar para trás. Às vezes nunca saberemos quem ou o que estava atrás de nós, se era humano ou não, e se realmente o despistamos. A sensação de ser perseguido é horrível, e piora quando não sabemos o que realmente está nos perseguindo, mas conseguimos sentir a presença. Nesses jogos, a perseguição é representada com uma música ou barulho intenso, como se fosse a mente do personagem entrando em desespero e ativando sentidos de fuga, o que também afeta o jogador, pois conseguimos sentir o desespero de querer fugir a todo custo, pois o que está ali não quer te fazer bem. Nem todos os jogos desse gênero são de perseguição. Alguns, pelo contrário, o medo é causado pela sensação de ter algo estranho, um vazio, algo à espreita ou algo que ainda não conhecemos. O medo do misterioso me dá a impressão de que, caso encontrarmos o motivo dessa estranheza e mistério, iremos encontrar o nosso pior pesadelo. O medo acerca desse mistério pode ser tão assustador quanto o medo causado pela perseguição. Mas, ao invés de desespero, sentiremos arrepios, nos sentiremos fragilizados. O mínimo de barulho poderá ser um sinal de alerta. O silêncio pode ser a calmaria depois de um momento intenso, mas ele também pode ser o motivo do desconforto e pavor. O silêncio nesses jogos causa um vazio estranho. É tenso. A única coisa que você ouve são os seus próprios passos. O barulho de portas velhas que ecoam ao serem abertas. E qualquer som inesperado faz nossos corações dispararem. Em vez de ouvir trilhas sonoras de fundo e efeitos comuns, o que ouvimos é o ar pesado, um zumbido intrigante de fundo, sons que nos trazem a sensação de que tem alguma coisa errada ali. Nem sempre são sons altos e impactantes para assustar. Às vezes é apenas um som que vai nos corroendo lentamente por dentro. É um design sonoro desconcertante. É sujo, distorcido e abafado. Realmente parece estar sendo reproduzido por uma fita velha. Às vezes, o som vem de onde não deveria vir, causando até dúvidas se o que ouvimos veio de dentro ou fora do jogo. O problema não é o som nesses jogos, mas sim a falta dele. Você não precisa estar vendo nada, mas o pouco de som que ouvir já é o suficiente para causar arrepios e até mesmo servir de aviso. Você ouve e você sente. Eu não sei vocês, mas para mim, essa estética causa a impressão de ser algo perdido, abandonado, ou até mesmo proibido. Você não entende tudo o que está ocorrendo, e isso te deixa nervoso. A narrativa, o cenário, está tudo fragmentado, como se fossem resquícios de algo que ninguém deveria ver. Por mais que nem sempre vemos o monstro ou o que quer que seja que está atrás de nós,
Só a sensação de estranheza e perigo já basta para mexer com nossos sentidos. Apesar de serem jogos, eles se assemelham muito a filmes de terror antigo. Uma produção estranha de pouca tecnologia se conecta com esse gênero de jogos. E por conta das leis de cinema, com certeza os filmes daquela época eram perturbadores. Os produtores poderiam colocar coisas desconcertantes que poderia traumatizar a todos que estavam assistindo, principalmente crianças, coisas que hoje seriam proibidas de serem publicadas. Alguns de vocês vão concordar que esses jogos parecem filmes encontrados no fundo do porão, como se estivessem escondidos em uma caixa velha de fitas VHS. Algo que os jovens de hoje talvez nunca viverão. É uma sensação de descoberta incrível. Eu gosto muito da conexão que esses jogos entregam. Talvez seja pela forma caseira ou a forma pessoal que são feitas, pois boa parte deles são produzidas por produtores únicos ou estúdios pequenos. A maioria desses jogos contam uma história real ou mostram o cotidiano do personagem antes de começar a dar os primeiros indícios aterrorizantes. Você joga a vida do protagonista e acaba se conectando com o personagem e a vida dele. Às vezes até sentindo na pele o que o protagonista sente. Salário 3.000 por mês. Sala com ar-condicionado. Isso é pedir demais? Vamos pagar 1.000 por mês. Então não vou trabalhar nesse lixo. Por mais que seja um jogo feito de forma simples e singela, as histórias e a situação conseguem nos conectar, simulando que nós mesmos estamos passando por tal terror. Além das histórias horrendas e traumatizantes, a exploração do cenário é um ponto em destaque. Claro que nem todos vão ser grandes e bem trabalhados, mas justamente pelos gráficos simples, os desenvolvedores conseguem trabalhar um pouco mais no ambiente onde o jogo se passa. Ao explorar, poderemos encontrar mais explicações para tudo o que está ocorrendo, seja em cartas ou situações desconfortantes. Coisas que podem explicar o que já ocorreu ou o que pode ocorrer consigo mesmo, dando mais oportunidades de fugir daquele local. Esses jogos conseguem transmitir o sentimento nos cenários poligonais. Esse desconforto que sentimos em toda a exploração faz parte do que a história quer nos transmitir. Não importa se você está sendo perseguido, o próprio cenário está ali para te deixar ansioso e desconfortável. Sente que tem que sair daquele local, a todo custo. Eu poderia mencionar diversos jogos aqui, mas são muitos. Caso tenha algum que você goste muito, deixe nos comentários.